Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, neste quarto domingo da Quaresma, a Igreja nos propõe uma reflexão sobre a fé e o batismo. Toda a liturgia deste final de semana nos leva justamente a meditar sobre isso, sobre a importância do nosso batismo e também sobre a importância de termos fé. Justamente por isso que o Evangelho nos coloca diante da cura de um cego. Também Jesus se coloca como aquele que é a luz do mundo, que ilumina. Por isso o cego, que era cego de nascença, passa a ver. Ou seja, o cego estava nas trevas, ele não via a luz. Tendo a experiência do encontro pessoal com Jesus, tendo ido se lavar na piscina de Siloé, que é um símbolo do batismo, ele acredita, ele abre os olhos, ele começa a ver, e iluminado ele diz: eu creio, Senhor. É justamente todo este caminho que o Senhor deseja fazer conosco nesta Quaresma. O Senhor deseja revigorar em nós a graça do batismo, a graça de sermos batizados, a graça de termos fé e a graça de poder ver e também ser testemunha da luz. Queridos irmãos e irmãs, a segunda leitura nos coloca, que nós não estamos mais nas trevas, mas nós estamos na luz. E o apóstolo Paulo diz assim: desperta aquele que dorme, ou seja, dormir da ideia de trevas. Saia dessa condição, você que se encontra nessa condição, e vá para a luz. Mas como nós podemos entender as trevas e a luz? O apóstolo é claro, ele coloca todas as obras das trevas, todas as obras que os homens fazem daqueles que se encontram nas trevas. Um exemplo disso: fornicação, idolatria, ciúme, inveja, ódio, brigas, ressentimentos. Tudo isso são obras das trevas e quem pratica está nas trevas e precisa da luz. Então é justamente isso que a liturgia deseja nos colocar nesta Quaresma, tempo forte de conversão. Olhando para dentro de nós, vamos meditar se nós estamos vivendo nas trevas ou se nós estamos vivendo na luz. E o que vai dizer são as nossas obras. Não é o nosso sentimento, o nosso desejo, o nosso pensamento, mas é aquilo que fazemos na prática que define se estamos na luz ou se estamos nas trevas. Você que está vendo esse vídeo, você é capaz de olhar para dentro de você e se perguntar com coragem, porque é com coragem se perguntar: eu estou andando nas trevas ou na luz? E se percebemos que estamos nas trevas, é uma grande graça. Por quê? Porque só liga a luz aquele que percebe que está nas trevas, aquele que gosta das trevas, aquele que não se incomoda com as trevas não liga a luz, não quer a luz, na verdade. A luz chega até a incomodar. Isso nós vemos os fariseus, doutores da lei, bravos com Jesus, porque Jesus curou, fez o bem para um homem que era cego, voltou a ver que estava nas trevas, viu a luz, eles ficaram incomodados, porque viviam nas trevas, obstinados nas trevas e não queriam sair das trevas para a luz. Que isso não aconteça conosco. Isso pode acontecer comigo e com você. Se nós fecharmos o nosso coração e começarmos a justificar o porquê estamos nas trevas. Não, a nossa atitude tem que ser diferente. Senhor, eu estou nas trevas e eu preciso da Tua luz. Mas é claro que a gente sempre vive essa dialética, entre trevas e luz. Sempre existe no nosso coração isso. E é por isso que precisamos lutar a cada dia para nos encontrarmos com a luz. Mas não somos nós que nos iluminamos. É Cristo. É isso que o Evangelho também quer nos dizer. Cristo é a luz. Pelo batismo, fomos lavados e enxergamos pela fé. Fomos iluminados pela fé. É bem verdade também hoje que devemos nos questionar que muitas vezes, nós cristãos, vivemos em situações, vivemos em sistemas que cada vez mais querem que nós separemos a nossa vida religiosa, a nossa vida de fé,
da nossa vida concreta, não é verdade? Quantos de nós, às vezes, vamos para a igreja e entendemos que a nossa fé é como se fosse uma roupa de festa. Eu visto no domingo, tiro no domingo para pôr uma roupa de trabalho na segunda. Ou seja, fé e vida real, fé e trabalho não se misturam. E é justamente isso que querem, muitos sistemas querem nos fazer acreditar, querem nos fazer andar assim. Por quê? Porque seria um cristão dividido. Se você vive assim, você é um cristão dividido. E todo reino dividido contra si mesmo desmorona. Ou seja, a sua fé desmorona. Porque não foi isso que Jesus desejou no Evangelho quando ele disse: vocês são a luz do mundo, vocês são e quando acende uma luz, coloca no alto, para que todos possam ver a luz. E quando a luz acende, ela de alguma forma, condena, ela de alguma forma, ela mostra as trevas, e as trevas se incomodam. Nós não precisamos e não devemos ter medo, porque quem nos mandou iluminar foi o próprio Senhor. Nós devemos, como cristãos batizados, assumir a nossa condição de iluminados, não de donos da verdade, mas daqueles que recebem do alto a luz da fé e conseguem enxergar todas as coisas através da fé. Mas isso não seria credível para o mundo se nós dissermos isso com as nossas palavras, mas a nossa vida ainda está nas trevas. O mundo percebe, o mundo olha para nós, nunca olhou tanto para nós, para que, de alguma forma, isso é uma providência de Deus, para que o mundo olhando para nós, nós possamos sempre estar vigilantes, para estar na luz, concretamente, na nossa vida, e iluminar o mundo, iluminar as pessoas, iluminar as situações de trevas, colocar abertamente aquilo que não é correto, aquilo que não é certo, aquilo que não é de Deus. E olhando para o mundo, olhando para as nossas coisas, para a nossa família, com os olhos da fé, com certeza viveremos iluminados, com o coração repleto de paz, de esperança, de caridade, de amor, que são o quê? Nada mais, nada menos do que as obras da luz. Jesus é luz. Nele não há treva alguma. Então ninguém pode justificar o porquê está vivendo nas trevas. Diante da luz, ninguém pode justificar. Ou aceitamos a luz, ou recusamos a luz. Esse também é um questionamento do Evangelho deste domingo. Então que esta semana possamos abrir o nosso coração para que de fato possamos acolher a luz, rejeitar as trevas, as obras das trevas, mas primeiro em nós. E depois que estivermos iluminados pela fé que já recebemos no batismo, possamos também iluminar todos os homens, para que todos possam dizer como aquele cego de nascença, que antes estava nas trevas, agora cheio de luz, cheio de fé, diz: eu creio, Senhor. Que esta semana muitas vezes nós possamos dizer para Jesus: eu creio, Senhor. Mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das contrariedades, até diante do pecado, vamos dizer: eu creio, Senhor. E por isso me arrependo, e por isso me volto para vós, e por isso peço a sua ajuda, para que eu viva na luz. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, boa semana para você e que Cristo de fato seja a tua luz, a luz que ilumina a sua vida.